O primeiro Congresso Anual do Instituto de Estudos Brasil-Europa, IBE, intitulado Smart Cities, Human Cities, foi realizado em Goiânia, Goiás, na Universidade Federal de Goiás, UFG, uma das instituições parceiras do consórcio, nos dias 28 e 29 de novembro de 2011. A abertura contou com a presença do prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, do chefe da Divisão de Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores, Ademar Seabra da Cruz Júnior, do ministro conselheiro da Delegação da União Europeia em Brasília, Francisco Fontan Pardo, do superintendente executivo da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, Otávio Alexandre da Silva, do reitor da UFG, Edvard Madureira Brasil, do presidente do Comitê de Assessoramento Estratégico do IBE, Thomas Owens, da Brunel University, do coordenador do IBE, Moacir Martucci Júnior, do coordenador do Congresso, Anselmo Pessoa Neto, e da representante do IBE na região Centro-Oeste, Ofir Bergeman de Aguiar. A participação dessas autoridades evidenciou a articulação do IBE com as instituições locais e internacionais na busca da concretização dos objetivos propostos no projeto de criação do IBE. O Congresso está focado nas pessoas dentro das cidades, sejam elas de qualquer tamanho, desde as pequenininhas até as grandes cidades. Olhando para as pessoas do ponto de vista social, do ponto de vista da vivência dela, da felicidade delas na convivência com outras pessoas, na convivência com os equipamentos da cidade, para que tentarmos discutir e chegarmos a políticas públicas que venham para melhorar a condição de vida de cada pessoa dentro da cidade. Para isso nós temos que considerar a parte social, obviamente, para olhar as pessoas socialmente. Nós temos que olhar a parte tecnológica, porque hoje em dia nenhuma pessoa está longe da tecnologia, e a tecnologia tem muito para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, do ponto de vista médico, né, e da saúde, porque sem saúde não se vive. Discutindo todos esses tópicos, né, de uma maneira integrada e de uma maneira a considerar todas as disciplinas envolvidas em cada um dos pontos a serem tratados de uma forma transdisciplinar, é o que a gente pretende ter como conclusão desse evento, ou seja, um conjunto de proposições de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida de todos nós nas nossas cidades. Vão se realizar 3 congressos durante a vigência do projeto do Instituto, o primeiro aqui em Goiânia, o segundo no Pará e o terceiro no Piauí. Para esse congresso de Goiânia, o seu primeiro congresso, nós elegemos o tema de Smart Cities, Human Cities. Nós vamos discutir os problemas das cidades do mundo atual, todo o congestionamento, a impossibilidade quase de viver de forma humana e adequada no espaço urbano, e elaborar sugestões para os poderes públicos e para a sociedade civil em geral, para que seja uma contribuição do Instituto para a melhoria da vida nas cidades brasileiras e do mundo. Para o UFG se inserir nesse grupo, nós tivemos um convite da USP, e que bom que nós agora estamos fazendo parte e de maneira bastante ativa. Para nós é um privilégio e uma grande oportunidade de também aproveitar a massa crítica da universidade na contribuição dessas reflexões sobre temas tão importantes como as cidades, como o meio ambiente, como globalização, como as atividades que estão sendo estudadas pelo Instituto Brasil-Europa. O Congresso propôs uma discussão transdisciplinar relativa aos conglomerados humanos, com foco primordial na geração de qualidade de vida para as pessoas. Em 4 sessões de debate, pesquisadores e gestores brasileiros e europeus discorreram sobre a relação entre a qualidade de vida e tecnologia, políticas públicas para cidades, experiências de sustentabilidade em andamento nos 2 lados do Atlântico e a natureza do diálogo entre classe política e sociedade civil no enfrentamento dos diversos desafios da atualidade. Muito mais premente que um consenso a ser alcançado foi o intercâmbio de ideias e reflexões, que apenas enriquecem e problematizam um tema que se apresenta desde o início complexo e multifacetado. Isso faz parte, de uma certa forma, de uma suspensão, mas também é parte do jogo democrático, mais ou menos, né?
No painel 1, intitulado Qualidade de Vida, Ambiente e Tecnologia, Visão Europeia e Brasileira, os debatedores Ademar Seabra da Cruz Júnior, conselheiro do Ministério das Relações Exteriores, e José Alexandre Felizola Diniz Filho, professor da UFG, abordaram a extensão da influência que a tecnologia exerce na instituição da qualidade de vida nas cidades. É que conservação é oposta a desenvolvimento, tá certo? Embora a gente veja melhoras e tal, essa ainda é a visão dominante. O Itamaraty, para ser eficaz como ministério, como órgão público, ele tem que entender cada vez mais a natureza dos problemas domésticos brasileiros e, sobretudo, dos problemas locais e das necessidades que nós chamamos para o desenvolvimento, para a estratégia e para a inserção, para a Estratégia Nacional de Desenvolvimento e para a estratégia e para a inserção internacional do Brasil. No painel 2, intitulado Políticas Públicas para os Conglomerados Humanos, Estado da Arte na Europa e no Brasil, polarizaram-se a viabilidade ou a inviabilidade das chamadas cidades inteligentes e a aplicação real de tecnologias voltadas para o melhor funcionamento das cidades. Que estamos a estudar de muitos pontos de vista, não só o ponto de vista mais tecnológico, mas também o ponto de vista importantíssimo que mencionou, social e humano, de como é que nós podemos, de facto, utilizar as novas tecnologias para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e para garantir que podemos dar a cada vez mais pessoas acesso ao conhecimento, acesso àquilo que todos nós precisamos para nos sentirmos humanos. Quando a gente fala em cidades, né? E as cidades normalmente são o coração, né? São a partir dessas cidades, das antigas cidades, que vão depois, que surgem ou se unem esses conglomerados urbanos. A gente sempre pensa nas cidades como a sua geografia. No painel 3, intitulado Experiências Vividas e Processos em Andamento na Europa e no Brasil, os debatedores Miguel Rodrigues, vice-presidente executivo da empresa Living Planet, e Roberto Luiz de Melo Montemor, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, apresentaram duas iniciativas de gerenciamento sustentável de cidades, uma em Portugal e outra no Brasil. Onde o plano seria uma parte, mas o que interessava realmente era um sistema de um processo permanente de planejamento que chegasse à situação de um sistema de planejamento participativo com a participação permanente das universidades, e agora que nós estamos discutindo e tentando construir, dar continuidade com essa ideia da necessidade de construção de um grande pacto metropolitano. Hoje, quando se fala de smart cities, ou quando se fala de cidades inteligentes ou cidades conectadas, temos consciência que algo está a ser feito e que é irreversível, e que tem a ver com o facto de hoje estamos num mundo dominado pela informação, dominado pela rapidez dessa informação e dominado também pelos avanços tecnológicos extremamente agressivos, que as grandes empresas, os grandes clusters tecnológicos dominam, sem dúvida, mas que cada vez mais também entendem que hoje o cidadão comum tem cada vez mais nível de consciência de facto do que é que lhe será colocado como serviço ou como possibilidade ou potencial de utilização tecnológica. No painel 4, intitulado Do Parlamento ao Executivo, o diálogo com a sociedade, estabeleceu-se uma discussão em torno das várias espécies de interlocução entre gestores e a população na instituição de políticas públicas que busquem sanar os problemas e conflitos sociais. A natureza dessa interlocução no contexto brasileiro foi apresentada por Maria Cristina Araújo, assessora do Programa de Cooperação da Delegação da União Europeia no Brasil. Em um segundo momento do debate, o painelista Jean-Louis Berton, que é diretor de políticas exteriores do Parlamento Europeu, expôs a natureza das relações entre a classe gestora e a sociedade civil em seu continente. O conceito de público, eu acho que nós podemos partir, né, da definição dada pelo Habermas, né, no livro que não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, que é a mudança estrutural na esfera pública, né, em que ele diz o seguinte, que a esfera pública do Estado ela existe, né, na medida que o Estado
promove o bem comum da coletividade. Le congrès est très important parce qu'il marque la première étape d'une collaboration entre l'Europe, l'Union européenne et le Brésil. Puisqu'il s'agit de ce congrès marque un petit peu les premiers éléments que nous allons développer dans une future coopération. Parce que nous attachons au niveau du Parlement européen de plus en plus d'importance aux relations avec le Brésil. Nous avions traditionnellement des relations avec le Mercosur que nous gardons entre le Parlement européen et le Parlement du Mercosur. Mais maintenant, nous allons développer un nouveau partenariat entre le Parlement européen et le Brésil et le Congrès brésilien. Donc, nous attachons énormément d'importance et ce congrès tombe juste au bon moment pour parler des choses importantes, pour entamer cette collaboration concrètement, surtout sur un thème qui était Smart Cities, Human Cities, c'est-à-dire un problème qui nous concerne tous, puisque le problème du planning urbain et de l'importance des villes est exactement le même, que ce soit en Europe ou ici, avec des solutions différentes, mais le problème est le même. 70% du territoire européen ou du territoire latino-américain est effectivement occupé par les villes maintenant. Alors, le futur de l'Institut, je pense qu'en effet, on doit beaucoup développer les relations, parce que l'Institut a un avantage énorme, c'est qu'il fédère d'un côté les universités latino-américaines et d'autre part les universités européennes. Et ça, c'est tout à fait essentiel et complémentaire de l'activité politique et l'activité économique qu'on peut avoir au niveau des institutions européennes et du Brésil. Il jouera un rôle central dans l'avenir des relations entre l'Union européenne e o Brasil. Ao término deste evento, o IBE já se mostra em seu primeiro ano de existência instigante e prospectivo. Os debates realizados motivaram interferências relevantes da plateia. Revelaram ser imprescindível a cooperação entre diversos campos do saber para a resolução de problemas sociais tão multifacetados e complexos quanto a realidade do século XXI. O intercâmbio de ideias e experiências entre diversas regiões, mundo afora, deve ser intensificado. Estratégia que o IBE considera crucial para o desenvolvimento de pesquisas e a produção de conhecimento.